que é o marxismo? Ó, a gente pode entender o marxismo como um conjunto de afirmações, argumentos, hipóteses sobre o mundo, o ser humano, a vida, a história, elaborados, apresentados por um indivíduo que nasceu em 1818, foi morrer em 1883, portanto lá no século XIX. Né? Certamente com interessantes contribuições, teorias sobre o mundo, a vida, a história. Mas o marxismo é um pouco mais que isso. Além disso, além de uma particular forma de compreender uma teoria social e a história, o marxismo é um método. Né? Então a gente precisa diferenciar esses resultados que constituem a obra desse autor particular, que viveu lá no século XIX, do seu método, né? Daquilo que ele desenvolveu como uma maneira de organizar o conhecimento para compreender o real. E nesse sentido é que a sua obra pode transcender, pode ir além do século XIX. Ele não é um autor apenas que explica como é que era a vida no século XIX. É alguém que tenta compreender a história do mundo a partir de uma aproximação materialista, acreditando que o fundamento da história e da sociedade está na maneira como os seres humanos produzem a sua existência em cada momento, e vê essa história num fluir dialético, né? Através de contradições, através de salto de qualidades, de formas que se superam e se reapresentam no fluir do tempo. Essa maneira de perceber o mundo dialeticamente, como uma totalidade dialética, faz com que o Marx possa ser um autor útil para compreender mesmo o nosso tempo. Né? Os seus argumentos são extremamente válidos na seriedade com que ele produziu o seu conhecimento, por exemplo, sobre o modo de produção capitalista, sobre a perspectiva da superação desse modo de produção capitalista para uma nova sociedade, para uma sociedade emancipada. A gente pode apresentar, ainda que sumariamente, 3 grandes eixos para compreender a importância e o impacto da obra de Marx e naquilo que se constituiu no marxismo. Né? Uma teoria social, né? Uma teoria social que compreende o mundo, que tenta compreender o movimento do real e a história. Uma crítica ao capitalismo, fundada numa crítica da economia política, onde sistematiza o que é o capital, como ele funciona, como ele desenvolve, o que vai ser muito útil para compreender o modo de produção que ainda existe e que está numa fase particular do seu desenvolvimento, e uma teoria política da superação da ordem capitalista no sentido da emancipação humana, no sentido de uma sociedade comunista. Essas 3 dimensões estão interligadas. Marx não é, pela manhã, um teórico social, pela tarde estuda economia e à noite fica elaborando como será o mundo numa sociedade emancipada. A sua teoria social o leva à crítica econômica, a sua crítica econômica o leva a uma teoria política da emancipação. São dimensões articuladas numa totalidade. Né? Talvez por isso o Marx seja um pensador tão instigante, um pensador tão provocante, um pensador que sobrevive há tanto tempo como alguém que ainda tem algo a dizer para os homens, as mulheres, os jovens, os trabalhadores desse incrível século XXI que está apenas começando.